A nossa aula de hoje é sobre tomada de medidas para fazer a nossa base de modelagem. A base de modelagem, ela é essencial para você desenvolver o modelo desejado. Então, você precisa fazer a sua base para você vir interpretar o modelo que você tanto deseja. E para fazer a nossa base de modelagem, nós vamos precisar fazer a tomada de medidas do nosso corpo ou da nossa cliente. É importante que você esteja com uma roupa ou a sua cliente mais ajustada ao corpo. Eu tô aqui com esse vestido, porque assim vai facilitar para você fazer as tomadas de medidas. E se você usa sutiã com bojo, o ideal é que você esteja usando sutiã com bojo. Então, você ou a sua cliente, é ideal que esteja com sutiã com bojo, caso use sutiã com bojo no dia a dia, tá certo? Então, vamos lá. Vamos precisar de uma fita métrica. Vamos precisar de papel e caneta para fazer as anotações da nossa tomada de medidas. Então, precisamos aqui também de uma fita ou um fio para que nós venhamos amarrar na nossa cintura para facilitar a localização da nossa cintura, tá certo? Se você tiver dificuldade de encontrar aonde é a sua cintura, eu oriento que você faça da seguinte forma. Tá aqui essa minha fita verde na posição onde eu considero minha cintura. Eu sou meia gordinha, ó, mas é aqui a minha cintura. Você vai encontrar aqui o final da sua costela e vai marcar 2 dedos abaixo do final da costela, ou encontra o seu umbigo, acima do umbigo 2 dedinhos também está localizado a sua cintura, tá certo? A minha é aqui, é a posição onde eu gosto. Então, essa aqui é a posição da minha cintura. Então, nós vamos fazer a tomada de medida de circunferência e altura, tá certo? Vamos lá. A primeira medida que eu vou tirar aqui com vocês é a circunferência da minha cintura. O ideal é que você esteja na frente de um espelho para você fazer essa tomada de medida, tá? A minha circunferência de cintura. Não aperta a fita e nem deixa ela muito, não deixa ela com folga, é ajustada no seu corpo, mas sem apertar, tá? Aqui tá meu espelho, eu faço essa conferência, tá ok? Então, a minha cintura é 89. Vai anotando aí no seu papel. 89, circunferência de cintura. A outra medida é a circunferência de busto. Eu estou com sutiã de bojo, que eu costumo usar sutiã com bojo. Então, verifique se está bem alinhado na costa, ó. Olhe no espelho. Essa fita, ela não pode estar aqui na costa, assim, ó, descendo. Ela tem que estar bem alinhada, ó, na altura do seu busto. Então, é importante que esteja assim, ó. Verifique de lado, verifique de costa, faça essa conferência, tá certo? Então, aqui a minha circunferência de busto é 99. A outra circunferência é baixo busto. Aqui, ó. Baixo busto é aqui, ó. Bem baixo do seu busto, ó. Bem onde fica o aro do sutiã ou o elástico do seu sutiã. Verifica a costa, se tá tudo ok. E você vai tirar essa medida de circunferência também do seu baixo busto. A minha deu 89. A outra medida de circunferência importante é aqui a do quadril. A medida da circunferência do quadril é no volume mais alto do seu bumbum. Eu não tenho bumbum, ó, é meio batido, mas é aqui que a gente faz a medida de circunferência de quadril. Quem tem o bumbum muito avantajado, cuidado com essa fita, tá? Ela tem que estar no volume mais alto do seu bumbum. A minha é 101. Outra medida, agora nós vamos para as medidas de altura. Você vai colocar a fita bem aqui, ó, no pezinho do seu pescoço. Eu vou fazer um pontinho bem aqui, para facilitar. Olha, eu fiz um risco bem aqui. Então, eu vou colocar a fita métrica
bem nesse ponto aqui, ó, do meu pescoço. E venho passando essa fita na altura do meu busto. Aí eu vou marcar a altura do meu busto bem aonde fica o meu mamilo, tá? Então essa é a altura de busto, bem no mamilo. Aqui a minha altura de busto tá dando 26. E a altura do baixo busto, que é aqui, 34. Permanece a fita aqui, ó, no pezinho do pescoço. Verifico se a minha fita permanece no local da cintura. Então, vamos lá. A minha cintura, você segura aqui, ó. Segura a fita embaixo do seu busto, porque vai dar para ela não ficar, se você só segurar no fio da cintura, ó, ela fica afastada do seu corpo. Ela tem que estar bem próximo do seu corpo, tá? Faz isso aqui assim, ó, dá super certo. A minha altura de cintura aqui, ó, a fita passa em cima do busto. 46. A próxima medida é do entre-seio. A medida do entre-seio vai ser entre um mamilo e outro, tá? Então, você marca aí. O meu aqui é 18. A outra medida é aqui, ó, do ombro. Vamos achar aqui, ó. A linha do ombro vem daqui do pescoço, aqui nesse ossinho aqui do braço, ó. Movimento assim você vai encontrar. Então, o meu ombro é 13. O ombro, costa, que é daqui, ó. Do ombro ao outro ombro. A mesma posição do ossinho do seu ombro, tá? Verifico aqui. Verifico aqui se tá certinho. Meu ombro deu 39. Ombro, costa, tá? A outra altura que é muito importante é a altura de costa, tá? A altura da sua costa. Você vai colocar aqui naquela marcação, ó. E vai deixar... Verifica aqui a fita da cintura se tá organizada, na posição correta, tá? Segura aqui no pezinho do pescoço e deixa a fita relaxada. Organiza aqui a altura da sua cintura. Deixa eu ver aqui no espelho. Confirmei. Então, tá aqui, ó. Essa é a altura de costa. Então, a minha altura de costa tá dando... Deixa eu ver aqui. Tá dando 41. Outra medida aqui do entrecava, tá? Entrecava frente. Ó, o meu entrecava frente tá dando 34. 34,5. Agora, o contorno do nosso braço, essa medida você tira ajustada, não tira com folga, tá? Aqui o meu é 30. Agora, um comprimento de manga que você goste. Coloca a ponta da fita aqui no seu ombro. Eu gosto do comprimento de manga 20. Bem aqui. Então, vamos tirar a medida aqui da saia, para quando precisar fazer a base de saia, nós já vamos ter essas medidas. Agora, vamos tirar a medida de altura do quadril. A altura do quadril, você pode pegar uma fita. Pode ser uma fitinha igual essa que você amarrou na sua cintura, você amarra aqui no seu quadril, que é no ponto mais alto do seu bumbum. Vamos lá. Você vai medir aqui, ó, organiza, verifica se a fita da cintura está no lugar correto. Você põe a fita na altura na fita da cintura até a fita que tá passando no seu quadril, assim, ó. Tá?
aqui da cintura, aqui tá a fita do meu quadril. Então, aqui a minha altura de quadril é 22. Outra altura que você vai precisar é a altura total da sua saia para o seu vestido. Então, você coloca a fita, assim, a ponta da fita para baixo até encostar no chão, se é um vestido longo. Se for um vestido midi, você coloca na altura que você quiser, ou se for curto, também você coloca na altura desejada, tá? A ponta da fita para baixo, fica mais fácil. Eu vou tirar aqui uma altura de joelho. Altura de joelho. A minha altura de joelho aqui é 60. Vou tirar sempre pela lateral essa medida de altura aqui pra saia, tá? Então, agora da cintura até o chão, pra fazer uma saia longa, eu levo a ponta da fita. Não vai abaixar assim pra você tirar essa medida, que vai dar errado, tá? Então, eu só verifico a ponta da fita no chão, ergo o meu corpo e faço a conferência. Até o chão tá dando 101. A minha altura de saia longa, da cintura até o chão, 100. Se quiser uma saia midi até a canela, você tira essa medida aí, tá certo? Então, para fazer a nossa base de modelagem, essas são as medidas que vamos trabalhar. Ah, outra medida importante, você define logo a altura do seu decote. A altura que você gosta de decote. Eu gosto de um decote de 7 a 8 centímetros. Você coloca aqui, ó, bem nesse furinho, nesse osso, você coloca a ponta da fita métrica. Aí você mede a altura de decote que você gosta. Eu gosto de uma altura entre 7 a 8 centímetros. Eu vou colocar 8 centímetros de decote para mim. Então é isso, meninas. São essas medidas que nós vamos precisar para fazer a nossa base de modelagem. Então, no próximo vídeo, nós vamos desenvolvendo a nossa base de modelagem. Agora, vamos desenvolver a nossa base de modelagem. Pega aí o seu papel craft, as suas medidas que você tirou, uma calculadora, uma caneta, fita métrica e o seu esquadro. São os materiais que nós vamos precisar para desenvolver a nossa base de modelagem. Antes de mais nada, você vai precisar calcular as suas medidas de circunferência. Você vai dividir essas medidas por 4. Por que 4? Porque nós vamos trabalhar com 1/4 de medida, tá certo? Aqui o exemplo. O nosso corpo frente, o nosso corpo costa. Então, como vamos trabalhar com 1/4 da medida, então vai ser só um lado da frente, um lado da costa, tá certo? Então, aqui, ó, um lado 1, 2, costa 3, 4. Aqui é o centro frente, aqui o centro costa. Então, nós vamos trabalhar apenas com um lado de medida da frente e um lado de medida da costa. Por isso que as medidas de circunferência do busto, baixo busto, cintura e quadril, elas têm que ser divididas por 4 partes, tá certo? Então, vamos lá. A minha medida eu faço logo o cálculo aqui, já deixo tudo ok no meu papel. Então, a minha medida de circunferência de busto deu 99, eu vou dividir por 4. Então, a minha 4ª parte dessa medida vai ser 24,75. Você faz esse cálculo aí com as suas medidas, tá certo? E a circunferência da minha cintura, que é 89, eu vou dividir por 4. Então, a 4ª parte da minha cintura vai ser 22,25. A minha circunferência de baixo busto deu 88, dividido por 4. Então, a 4ª parte do meu baixo busto é 22. O meu quadril, a circunferência do meu quadril, 101, dividido por 4, é igual a 25,25. A minha 4ª parte do meu quadril, tá certo? E as medidas que nós tiramos de alturas vão ser elas inteiras. Apenas do entreceio
que é a medida do bico do seio ao outro, que a gente vai dividir por 2, porque nós só temos 2 seios, né? E como vamos trabalhar só com um lado, então a gente divide essa medida por 2, tá certo? Então, o entre seio meu é 18, eu vou dividir por 2, então eu vou ficar com 9. A outra medida vai ser lá no contorno do braço, tá? Então, a gente vai dividir por 2, porque aqui, ó, o braço frente, braço costa. Então, para fazer a base da manga, a gente vai dividir essa medida por 2. 30, que foi o contorno do meu bíceps, eu vou dividir por 2, que vai dar 15. Então, vamos lá. Já estou aqui com a minha medida. Se alguma no decorrer eu precisar dividir, eu aviso para vocês. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um retângulo. Esse retângulo vai ter a altura da minha cintura, que foi aquela medida que a gente tirou daqui do ombro até a cintura. Então, essa vai ser a minha medida de cintura. E a largura do meu retângulo vai ser a largura mais volumosa do meu corpo, que é o contorno do busto. Vamos lá marcar, fazer a nossa base de modelagem. Você vai esquadrar uma linha aqui. E nessa linha vai ser a altura de cintura. Nós vamos fazer um retângulo, tá? Então, eu venho aqui e vou verificar essa linha que se está dando a altura da minha cintura. A altura da minha cintura é 44, então, é aqui a minha altura de cintura. E agora, nós vamos esquadrar a largura desse retângulo, que vai ser a quarta parte do nosso busto, que é o maior volume que nós temos na parte de cima do nosso corpo. Então, a quarta parte do meu busto, que é a circunferência do meu busto dividido por 4, deu 24,75. Então, eu venho e esquadro aqui 24,75, tá? E aqui na cintura eu já vou marcar também, encontrar os 24,75. Faço um ponto aqui, para mim poder esquadrar essa linha. Sempre usando a régua esquadro para sua linha, para suas medidas ficarem bem alinhadas. Então, vamos lá. Tô fechando aqui meu retângulo, tá? R$24,75. Fechando meu retângulo agora, para poder começar a trabalhar. R$24,75 é aqui. Muita atenção, se você surgir dúvida de medida, faça de novo, tá? Porque pode ser que dê erro. Então, é bom sempre estar conferindo em caso de dúvida. Esse é o meu retângulo, que eu vou traçar agora as alturas do meu corpo. Eu vou marcar a altura do busto, daqui do ponto do retângulo, a altura do meu busto. A altura do meu busto é 26, marco 26. A altura do meu baixo busto é 34, marco 34. E aqui tá a altura da minha cintura, que é 44. Então, já encontrei as medidas de altura, eu vou esquadrar até o outro lado do retângulo. Linha do busto e linha do baixo busto, ok? Então, aqui, linha do busto, linha do baixo busto e a linha da cintura. É sempre bom ir você marcando as linhas para que você não venha se perder, tá? Então, aqui está a cintura e aqui nós vamos trabalhar a parte de ombro e decote e cava, tá certo? Vamos lá. Para mim encontrar aqui o meu decote e a minha linha de ombro, eu vou precisar da medida
do meu ombro, costa, que foi aquela medida que nós tiramos aqui na costa, do ossinho do ombro ao outro ossinho do ombro. Essa medida aqui, ó, ombro, costa, tá certo? Então, vamos lá. Nós vamos pegar essa medida de ombro, costa, que aqui no meu deu, ombro, costa, aqui no meu deu 39. Então, essa medida 39, nós vamos fazer 2 cálculos com ela. O primeiro cálculo, nós vamos dividir ela por 2 e por 6. Tá certo? Então, 39 dividido por 2 vai ser 19,5. E 39 dividido por 6 vai ser 6,5. Tá certo? Então, achando essas medidas, o que a gente vai fazer? 39 dividido por 6 deu 6,5, vai ser aqui a distância do nosso pescoço, tá? Então, você marca aí 6,5 para você achar a distância do seu pescoço, para fazer o seu decote. Tá aqui 6,5. E agora, você vai achar a distância da linha da cava. Então, 39 dividido por 2, 19,5. Então, daqui desse ponto, nós vamos encontrar 19,5, que vai ser a distância para a linha da nossa cava. Aqui. Encontrei essas duas medidas. Eu vou esquadrar aqui na linha para fazer a linha da cava. Ponho a minha régua esquadrando. Mas aqui na linha da cava, para achar a altura da nossa cava, a gente vai pegar 19,5, que foi essa medida daqui, aqui, de um ponto ao outro, que deu 19,5. Você vai somar com 2. Então, mais 2. Então, 19,5 mais 2, 21,5. Marca aqui e sobe marcando essa linha. Essa linha aqui é a altura da nossa cava que nós encontramos. Agora, eu vou esquadrar aqui essa altura. Vai ser minha linha de cava. Então, aqui é linha de cava. Encontrei minha altura de cava. Agora, aqui tá marcado o meu decote. Para mim fazer um decote bem harmônico, eu vou fazer uma linha aqui. Nem vou fazer de canetão, vou fazer pode ser de lápis ou de caneta, que depois você pode apagar. Tá certo? Vou fazer aqui com um pincel mais fininho. Só uma linha referência. Essa linha referência vai me dar uma posição das medidas da cava. Então, aqui deu 6,5, que foi o 39 dividido por 6, 6,5. Então, agora a gente vai acrescentar mais 1 centímetro nessa linha de referência aqui. Então, aqui vai ser 7,5. E aqui na linha do centro-frente, vou colocar aqui centro-frente, centro-frente, vai ser 6,5 mais 2, que vai dar 8,5, certo? Então, aqui é o nosso decote. Faço uma linha de 1 centímetro aqui bem esquadrada, para ficar retinho, para não dar bico na hora de cortar o tecido. Você pega a sua régua curva, ou você pode vir fazendo manual, assim, ó. Os pontinhos, para fazer a sua cava. Se você tiver a régua curva, você pode usar a régua curva. E aqui está o nosso decote frente. Agora, do nosso decote frente, nós vamos achar a queda de ombro, para a gente poder traçar a nossa linha de ombro, tá certo? Então, lembra que aqui na medida o meu ombro deu 13? Então, tem uma tabela padrão para essas medidas de queda de ombro. Tem essa tabela aqui, ó. 11 centímetros a 12,5, a queda de ombro é 4,5 centímetros. Um ombro de 12,5 a 13,5, a queda de ombro é 5 centímetros. E de 13,5 a 14,5, a queda de ombro é de 5,5. E mais de 14,5 o ombro, a queda de ombro vai ser de 6 centímetros, mas isso aqui é muito raro. No caso, seja uma pessoa que pratica muita natação e tem as costas muito largas, um ombro muito largo, tá certo? Normalmente, dá essas 3 medidas, é o mais comum. O meu ombro é 13, então a minha queda de ombro frente é 5 centímetros. Então, eu venho aqui e acho
a queda do meu ombro aqui na minha linha de cava. Venho e marco 5 centímetros. Aqui nesses 5 centímetros eu vou fazer também só uma linha referência. Eu vou fazer também com um pincel mais fino. Só uma linha referência para me encontrar os 13 centímetros do meu ombro. Então, eu venho com a minha fita métrica, coloco a ponta aqui no meu pescoço e venho achando 13 centímetros nessa linha referência em direção à queda do ombro, tá? Então, marco aqui, olha. 13 centímetros, deu bem aqui. Vocês fazem essas medidas aí de vocês com lápis, tá? Um lápis mais fino. Eu tô usando esse canetão que é para facilitar na visualização no vídeo. Mas vocês fazem com um lápis. Ou uma grafite. Então, agora eu vou marcar aqui a minha altura de cava. Daqui do ponto que nós encontramos a queda de ombro. Então, aqui desse ponto que encontramos a queda de ombro, nós vamos marcar até o nosso pescoço os 13 centímetros, ó. 13 centímetros. Tá certo? Então, agora eu vou riscar a linha do meu ombro. Esse é a minha linha de ombro. Então, encontrei meu ombro, encontrei meu decote frente, encontrei a altura da minha cava. Agora eu vou trabalhar na cava. Aqui na linha de cava, você vai descer 1 centímetro, para que a cava fique uma cava confortável, não fique muito agarrando aqui debaixo do braço, nas axilas, tá certo? Agora, você vai medir daqui do ponto do ombro até a altura da linha cava e vai ver quanto tá dando essa medida. Aqui no meu tá dando 17. Então, você vai encontrar a metade dessa linha. Encontrei aqui a metade. Aqui nessa metade eu vou entrar 1,5 centímetro. 1,5 centímetro. Agora eu vou ligar esses 3 pontos aqui do meu ombro, aqui no meu entrecava, esse ponto é o entrecava, e aqui no final da cava. Aqui eu ponho a cava rebaixada de 1 centímetro. Então, você pega a sua régua curva. Se não der de encaixar, dependendo das suas medidas e altura, você pode fazer manual, tá? Então, vem fazendo passo a passo. Traça primeiro aqui, depois aqui pra cima. A minha dá certinho, a minha régua. Já encontramos aqui a medida da cava, o ombro, o decote. Agora, nós vamos trabalhar aqui para pence de cintura e pence de busto. O meu busto, ele é pequeno, então não vai dar uma pence muito grande, tá certo? Então, eu vou achar aqui, na minha linha de busto, o meu entreceio, que foi 18 dividido por 2, que deu 9. Então, eu vou marcar esse 9 aqui na linha aqui na minha linha de busto. 9. E aqui na minha linha de cintura também, eu já vou marcar os 9. Para me subir uma linha de pence. Tá aqui a linha da minha pence cintura. Nem sempre vai dar pence aqui, tá? Se a cliente ou você tiver a cintura bem fininha, aí vai dar uma pence aqui até uns 3 centímetros, é uma pence boa. Agora, aqui no meu caso, que eu tenho pouca cintura, vai dar uma pence bem pequenininha, de 1 centímetro provavelmente. Mas vamos lá. Encontrei aqui a minha linha de pence cintura. Agora, eu preciso fazer a pence de busto para fazer a caixa do busto. Como eu faço para saber quanto eu tenho de pence no busto? Para você achar essa medida, é padrão, tá? Você vai pegar a sua altura de costa e vai diminuir pela sua altura de frente, tá certo? A altura de frente, normalmente, ela vai ser maior que a altura de costa devido ao volume do busto, tá? Então, a minha altura de cintura é 44 frente e a minha altura de costa é 40. Então, 44 menos 40, 4 centímetros. Então, vai ser 4 centímetros de pence aqui pro meu busto. Aqui tá a minha linha de busto, então eu vou jogar 2 centímetros para cima e 2 para baixo dessa linha aqui. Então, vamos lá. 2, 2. Então, essa
é a medida da minha pence de busto, 4 centímetros. Agora, eu vou traçar essa medida até aqui no ápice do busto, nesse ponto aqui, onde fica o mamilo. Pronto. Essa é a minha pence de busto. Agora, eu vou conferir a minha linha de cintura. A circunferência da minha cintura é 89 dividido por 4, deu 22,25. Então, eu vou achar essa medida aqui, 22,25. 22,25 deu aqui. Agora, eu vou ver qual é essa distância que tá dando da minha lateral para minha medida de cintura, para eu poder ver quanto será a minha pence de cintura. Então, aqui eu tô tendo uma distância de 2 centímetros. Então, eu vou jogar uma pence de 1 centímetro para cá e vou deixar 1 centímetro aqui na lateral só para fazer uma leve curva de cintura. Como eu sou meia quadrada, não dá uma cintura muito fina. Então, tá aqui, marquei 1 centímetro, meio para cá e meio para cá da linha de cintura. Você joga meio centímetro para cada lado da linha de pence. Aqui está a minha pence de cintura. Agora, eu vou afastar aqui 1 centímetro, deu aqui, para fazer uma leve curva na minha cintura, uma curvinha de 1 centímetro apenas, porque eu sou meia quadradinha, tá certo? Esse volume aqui vai sair. Então, está pronto a nossa base frente. Então, vou colocar aqui meu nome, Cleidiane, base frente. Eu não coloco margem de costura nem folga de vestibilidade na base. A minha base, ela é planificada, ajustada no corpo. Esses acréscimos de folga é conforme o modelo que você vai desenvolver. E folga e margem de costura também vai ser colocado só na modelagem, conforme o modelo que vamos desenvolver. Então, aqui está pronto a minha base frente. Agora, vamos fazer a base costa. Agora, nós vamos desenvolver a nossa base de modelagem costa. Então, vai ser o mesmo retângulo que nós precisamos fazer para fazer a base frente. Eu vou aproveitar esse papel, porque eu já tinha feito aqui, mas o celular não gravou. Ele desligou sem que eu percebesse. Então, eu vou aproveitar a costa do papel. Então, vamos lá. Vamos fazer da mesma forma que fizemos o retângulo da base frente. Vem aqui com seu esquadro, esquadrando a altura. Só que agora essa medida vai ser da sua altura da costa. A minha altura costa é 40 centímetros. Então, eu vou fazer aqui o retângulo de 40 centímetros. E a largura do meu retângulo vai ser da mesma forma como fizemos na frente, a quarta parte do meu busto. Então, a quarta parte do meu busto é 24,75. Marque aí na sua medida, só a quarta parte do seu busto. Vou marcar aqui também a quarta parte, 24,75. Vou fazer um ponto aqui, porque eu preciso esquadrar essas medidas. Sempre esquadrando. Agora, eu vou fechar aqui o meu retângulo, esquadrando também. Aqui está o retângulo da minha costa. Aqui vai ser a cintura, aqui vai ser a parte do ombro. Aqui na costa nós só vamos precisar encontrar a altura da cava. Não tem mais a altura de busto e baixo busto como foi na frente, tá certo? Então, agora vamos pegar aqui, ó, aquela referência do ombro, costa, de um ossinho ao outro ossinho do ombro.
essa medida. Ombro, ombro, costa. O meu ombro, ombro, costa é 39, como eu já falei para vocês, lá na base da frente. Continua dividindo por 2 e por 6. O meu ombro, ombro, costa, dividido por 2, deu 6,5. A diferença aqui na costa, que desse 6,5, nós vamos acrescentar mais meio centímetro. Então, vai ficar com 7 centímetros a distância do meu decote do pescoço aqui na costa. E vamos subir 1 centímetro dessa linha aqui. 1 centímetro. Essa é a diferença da base costa para a base frente. A outra medida é os 19,5, que nós encontramos lá na base frente. Nós vamos encontrar aqui também, para fazer a linha da cava. 19,5 mais 2 centímetros para achar a altura da cava. Então, 19,5 mais 2 centímetros vai ser 21,5. Foi o mesmo lá da frente. Então, aqui eu já encontrei a altura da minha cava. Agora, eu vou riscar aqui a linha de altura da cava. De um retângulo ao lado do retângulo ao outro. Pronto. Altura de cava e a linha da cava. Agora, nós vamos achar o ombro. E outra diferença é que a queda de ombro aqui na frente foi 5 centímetros, pois aqui na costa vai ser a metade de 5 centímetros. A queda de ombro costa vai ser 2,5 centímetros. Marco aqui 2,5 centímetros. Faço só uma linha base aqui, uma linha de apoio esquadrada também, tá? Importante sempre esquadrar. Minha linha de apoio. Meu pincel ficou aberto e secou. Então, aqui já encontrei a minha queda de ombro. Agora, eu vou traçar a minha linha de ombro, que é 13 centímetros. Agora, eu venho, carrego, eu faço que nem lá na frente. Vou achar aqui 13 centímetros nessa linha de apoio. Aqui na ponta do ombro que subimos 1 centímetro, tá? Aqui do decote. Essa é a diferença lá da frente. 13 centímetros vai bater bem na linha da cava, ó, certinho. 13 centímetros do meu ombro costa, bateu bem em cima da linha. Agora eu vou marcar a altura do meu decote costa. Essa linha aqui é o centro costa, tá? O centro costa, o que é? É bem aqui no meio das nossas costas, ó. Centro costa, que é essa linha aqui da altura da nossa costa. Então, aqui eu preciso fazer o decote. Aqui no decote da costa, a gente rebaixa 2 centímetros. Aí, vem, carrego a curva e faz essa curva. Se você não tiver a régua curva, pode fazer manual. Vai fazendo pontinho por pontinho que dá certo. Então, já fizemos o decote, costa, a linha do ombro, a altura da nossa cava. Então, igualmente como foi feito lá na frente, vamos baixar aqui 1 centímetro na cava. A outra diferença lá da frente é que na altura da nossa cava, nós vamos dividir por 3. Então, essa medida aqui do ponto do ombro até aqui na linha de cava tá dando 18. Então, eu vou pegar 18 e vou dividir por 3. 18 dividido por 3 deu 6. Então, venho e marco aqui 6 e aqui 12. Então, 6, 6, 6. Aqui, no meu entrecava, eu pode deixar reto ou entrar meio centímetro. Eu vou entrar meio centímetro.
para não ficar muito reto. Agora eu venho marcando, carrego a curva daqui do ponto do meu ombro, no entre cava costa e na lateral da cava. Venho, carrego a curva, lembrando de fazer 1 centímetro reto. E assim vai ficar a minha cava costa. Agora vamos achar a pence de cintura aqui da costa. Diferente lá da base da frente, que nós achamos essa pence na medida de 9 centímetros do ápice do busto, lembra? Pois é, lá na frente foi pelo ápice do busto. Aqui na costa vai ser pela cintura. A minha quarta parte de cintura, que é a circunferência da minha cintura dividido por 4, deu 22,25. Então, venho aqui com a minha fita métrica e vou marcar essa medida 22,25. E essa medida eu vou encontrar a metade. Então, eu venho com a fita métrica, dobro aqui no meio e marco a metade. Então, a metade aqui da minha quarta parte de cintura deu aqui. Então, eu vou subir uma linha de pence esquadrando essa medida. Essa é a minha linha de pence. Olha, aqui ficou 11 centímetros. Lá na frente ficou 9. Porque foi pelo ápice do busto. Aqui é pela metade da cintura. Agora eu vou encontrar quanto deu essa diferença aqui da minha cintura para a lateral da minha base. Tá dando 2 centímetros. Então, eu vou fazer uma pence aqui de 1 centímetro e vou ficar com uma curvatura aqui de 1 centímetro a partir da lateral. Então, eu venho aqui e marco meio centímetro para cá e meio centímetro para cá, dividindo essa linha. Outra diferença é que a pence ela não vai até a linha da cava. Nós vamos baixar 3 centímetros aqui, para essa pence não ficar muito lá em cima. 3 centímetros. Então, a minha pence vai finalizar aqui nesse ponto. A pence costa a cintura. Marquei a minha pence de cintura costa. Então, aqui era 2, essa distância, agora vai ficar com uma distância de 1 centímetro. Porque 1 centímetro eu coloquei aqui para essa pence. Então, eu tenho que compensar aqui. Então, eu venho e risco essa lateral até na altura da minha cava. Pronto. Está pronto a minha base costa. Tá certo? Vou anotar aqui meu nome. Cleidiane. Base costas. Lembrando que eu não coloco folga de vestibilidade da base e nem margem de costura. Folga de vestibilidade e margem de costura só na base de modelagem. Aqui vamos fazer a modelagem, a interpretação do nosso modelo. Essa base ela fica conservada para a gente estar replicando os modelos que vamos desenvolver. Então, lembrando que é bom você passar para um papel mais firme, um papel cartão, uma cartolina, um papel que seja mais firme. Esse craft é muito molezinho, ele pode danificar facilmente, tá certo? Então, aqui está a nossa base costa. Agora, eu vou cortar a base costa para fazer a conferência com a nossa base frente. A base frente eu já havia cortado, que o vídeo não gravou a costa, então eu já tô com a frente cortada. Então, agora vamos fazer a conferência das bases. Eu fecho a pence da base frente, a pence de busto, para conferir as laterais se estão batendo, tá? Então, eu venho aqui e vou conferir essa lateral de base, olha. Tá batendo certinho.
a minha base lateral. Depois eu vou conferir de ombro, mas eu vou logo cortar aqui para ficar mais fácil pra gente entender e visualizar. Eu não corto as pence fechada da minha base. Só quando eu for cortar a modelagem é que eu corto as pence fechadas. Na base não. É importante fazer essa conferência de ombro e lateral da base, tá? Pra ter a certeza que a base está correta. Então, vamos agora fazer a nossa conferência de lateral. Aqui a base costa, conferência do ombro, ó. Bateu certinho as medidas. Bem certinho. Base frente, base costa. Eu só tirei o excesso do canetão que tava atrapalhando aqui, tava dando excesso, mas agora, ó, perfeito. Então é isso, gente. Aqui está pronta a nossa base de modelagem. E na próxima aula nós vamos transferir essa base para um outro papel, para aí sim desenvolvermos a nossa modelagem, a modelagem lá do nosso vestido, nosso modelo, tá certo? Então até a próxima aula de modelagem. Agora nós vamos fazer a nossa base da manga. Você vai pegar a sua base de manga, frente e costa que você fez, e vai fazer a conferência de medidas da cava. Cava costa, cava frente. Você pega a fita métrica e faça essa conferência de medida com a fita métrica em pé, não assim deitada, tá? Em pé. Então você vem bem na bordinha aqui da sua cava e vem fazendo essa conferência, tá certo? Sem a margem de costura, caso você tenha colocado. A minha base costa tá tendo uma cava de 22,5, já anotei aqui. Agora aqui na frente, da mesma forma, fita métrica em pé, você vai fazendo essa conferência. A minha cava da base frente deu 21,5. Então, eu vou somar 22,5 costa com 21,5 costa, que vai dar o total de 44. Então, o contorno total da minha cava é 44. Você marca aí, contorno total da sua cava, tá? Total porque é costa e frente, para poder fazer a nossa base. Então, vamos lá traçar a nossa base de manga. Vamos traçar a nossa base de manga. A base de manga, você traça uma média de cabeça de manga. Vou fazer papel dobrado aqui. Eu vou fazer com papel dobrado, que eu vou fazer já a minha manga inteira. Então, eu venho aqui na dobra do papel e vou marcar uma altura de cabeça de manga. A minha altura de cabeça de manga é 13 centímetros. Como eu sei quanto é essa cabeça de manga? Você vai pegar e você vai medir aqui, ó, bem aqui na sua axila. Você vai achar, medir a fita métrica da cabeça do seu ombro até na altura da sua axila. Então, essa é uma média de cabeça de manga. Tem várias maneiras de traçar a base de manga. Essa é a mais fácil que eu achei. Tem outras formas de fazer também. Então, a minha é 13 centímetros, a minha cabeça de manga. Varia de 13 até 15 centímetros, tá? Mas a minha, normalmente, eu trabalho com 13. Pra mim. Mas tem cliente que dá 14, dá 15. Por isso que eu faço essa medida do ossinho do ombro até a cava do braço.
Agora eu vou fazer um traço aqui. E o outro traço aqui. Esquadrando, tá? Sempre esquadrando. Então, essa vai ser a minha altura de cabeça de manga. A altura da minha manga, que eu achei que é a manga que eu gosto, é 20 centímetros. Então, eu já vou marcar aqui 20 centímetros, aqui, ó. 20 centímetros. Então, essa é a altura da minha manga e aqui a altura da cabeça de manga. Agora eu vou pegar aquela medida do contorno total da manga que nós achamos agora há pouco, que foi 44, que foi o contorno da cava costa e contorno da cava frente, que a minha deu 44. Então, eu vou pegar 44 e vou dividir por 2. Por 2, porque é o lado frente e o lado costa. Então, dividiu por 2, deu 22. Anote. Então, dividido por 2 dá 22. Então, eu vou pegar essa medida de 22 e vou encontrar ele desse ponto nessa linha da cabeça de manga. Vou achar essa medida de 22. Então, eu coloco a fita métrica bem aqui no ponto e vou marcar onde vai dar 22 na minha fita métrica. Deu aqui. Então, eu vou traçar uma reta desse ponto até lá em cima. Tracei a minha reta. Agora, eu vou pegar essa reta, coloco a fita métrica e vou dividir ao meio. Então, eu vou encontrar metade dessa medida. Dobro a fita métrica aqui, eu vou encontrar metade aqui. Correto? Então, achei aqui a metade da minha linha de 22 centímetros. Dessa metade pra cá, eu vou encontrar mais a metade. Dobro a fita métrica. Achei. E desse ponto aqui pro final, vou encontrar a metade também dessa medida. Sempre dobrando a fita métrica, que é mais fácil. Não precisa estar fazendo o cálculo. Então, dividi em 4 partes. Achei 3 pontos no meio dessa linha. Nesse primeiro ponto aqui, eu vou subir 2 centímetros para cima. Nesse terceiro ponto aqui, nesse do meio eu não mexo nada. Nesse terceiro ponto aqui, eu vou baixar 1,5 centímetros. Aqui. Nesse eu subi, nesse eu baixei. Então, agora eu venho fazendo a curva da nossa manga. A régua, ela vai começar daqui, ela passa nesse ponto, passa nesse meio e vem subindo nesse outro aqui até morrer aqui. Se você não tiver a régua curva, você vem fazendo manualmente. Passa aqui no meio. Passa nesse. Aqui segue até lá no final. Se você tiver a régua curva, você faz isso aqui. Fez a primeira. Dobra a régua até encontrar uma posição legal. Fez aqui a cabeça de manga. Aqui, uns 4 centímetros reto. Já encontrei, já fiz a minha cabeça de manga com a minha curva da manga. Nessa linha aqui, que foi o comprimento da minha manga, que foi 20 centímetros, eu vou pegar aquela medida que nós tiramos lá do contorno do braço, que do meu foi 30 centímetros, e vou dividir por 2, que vai dar 15. Lembra que tiramos aqui a medida total do contorno do bíceps? Pois é, então essa medida você vai pegar e vai dividir por 2. No caso aqui, a minha é 15 centímetros, porque é só a metade da manga que nós estamos traçando.
Então, é 15 centímetros, contorno a metade do meu braço. 15 centímetros. Aqui. Então, eu vou pegar aqui desse ponto e ligar aqui no cantinho da minha cabo. E está pronta a nossa base da manga. Essa base, olha, aqui tá traçada só um lado. Mas como o papel tá dobrado, pode copiar esse outro lado pra cá. Cortar ele inteiro. Tá certo? Esse lado que tá desenhado, eu vou fazer que seja a frente. E esse lado que tá dobrado vai ser a costa. Eu vou copiar ele pro outro lado, tá? Aqui na frente, eu vou descer mais uma curvinha aqui, ó. Mais 1 centímetro. Eu vou tirar aqui mais 1 centímetro nessa curva. Mas isso eu não faço também na minha base, eu só faço na modelagem. Quando eu for copiar para outro papel, para desenvolver a minha manga, aí que eu faço essa retirada aqui. Na base eu só deixo marcada. Eu não deixo, eu deixo ela igual com a costa. Tá certo? Eu vou copiar ela pro outro lado. Deixa eu pegar a minha carretilha. Eu venho aqui com a minha carretilha e vou traçar essa manga lá pro outro lado. Pra fazer a cópia da costa. Se você não quiser replicar ela lá pro outro lado, só cortar a parte que você desenhou, você pode. Aí escreve aqui dobra. Pra saber que quando você for copiar essa base, aqui vai ficar na dobra do tecido. É bom fazer os dois lados, porque você pode já copiar, fazer a sua manga aberta. Fazer a sua manga aberta e já ter ela, caso precise, já corta no tecido aberto. Mais uma vez, tá sem margem de costura a minha base de manga. Eu só coloco margem de costura na modelagem, na base não. Tá vendo? Eu não vou cortar cavado aqui à frente, tá? Vou deixar ela igual a posta. Eu só vou cavar quando for passar para outro papel, para desenvolver a modelagem da manga. Ou no tecido. Tem as duas opções também. Traço aqui. Então, aqui está a minha manga frente e aqui a costa. Costa. Frente. Então, essa é a minha base de modelagem da manga. Base da manga, tá? Mantenha também ela conservada no papel. Essa aqui é uma manga curta. Se for manga longa, você acrescenta aqui a altura que você quiser da sua manga longa. Só acrescenta aqui, tá certo? Essa aqui é a base de manga curta, que é o vestido que nós vamos desenvolver a modelagem. Então, essa aula chegou ao fim. A próxima aula vai ser a interpretação do nosso modelo e vamos desenvolver a modelagem do modelo. Tá certo, meninas? Então, até a próxima aula, se Deus quiser.